Olá, olá! Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho, bater um papo, que eu falo que minhas lives são mais um bate-papo que eu faço com vocês do que qualquer outra coisa. O que eu queria falar para vocês hoje? Sobre um negócio chamado paradoxo da escolha. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é esse paradoxo? É um estudo, tá? Que foi feito, tem um livro de um cara muito legal chamado Barry Schwartz, que eu gosto pra caramba e que fala pra gente do porquê que a gente às vezes paralisa hoje em dia. Por que a gente não vai nem para um lado nem para o outro, sendo que a gente está vivendo num mundo onde a gente tem muitas opções, milhares de opções possíveis e imagináveis, correto? Então, o que está acontecendo que a gente não consegue decidir as coisas? E eu vejo isso direto. Nos meus atendimentos é direto, as pessoas paralisadas. E aí a gente vai ter que falar um passo antes, um negócio chamado dogma oficial. Esse dogma diz o seguinte, que quando a gente, como sociedade, vai ser mais feliz, é quando a gente tem mais liberdade. Quanto mais liberdade uma pessoa tem, uma sociedade tem, mais feliz ela vai ser. E isso eu concordo. Eu sou a favor de que a gente tenha muita liberdade. Mas também diz que quando a gente está falando de liberdade, a gente está falando de liberdade de escolhas. Você pode ter muitas opções de escolha. Então, quanto mais escolhas você tiver, mais livre você será. Então, teoricamente, pelo dogma, a gente deveria ser mais feliz, correto? Não é verdade, nem sempre isso acontece e aí eu vou chegar lá nesse estudo para vocês entenderem. Quando a gente tem muitas opções, a gente fica paralisado, a gente não vai nem para um lado nem para o outro. Muitos caras que explicam sobre esse paradoxo da escolha do Barry, eles dão um exemplo do Netflix. Você já deve ter se pego na frente do Netflix e apertando lá e tentando escolher alguma coisa para assistir. Mas como tem opção demais, você passa algumas horas às vezes escolhendo e aí você desiste, se fala, ai, deixa para lá. Eu sou assim com o iFood. Tem opção demais lá, né? Eu tenho todos os restaurantes na palma da minha mão. Aí eu vou lá, eu tento escolher. E aí chega uma hora que eu olho e eu falo assim, vamos fazer alguma coisa aqui mesmo. E eu desisto de fazer uma escolha e acabo optando para usar os restos da geladeira. Modo bem simples de falar. Você já foi numa sorveteria que tem muita opção e você começa a escolher, aí você pega e fala assim, eu quero esse, não, mas eu acho que esse. Aí você termina e escolhe. Por fim, você escolhe alguma coisa. E você fica com a sensação depois que você escolheu que talvez você não fez a melhor escolha, que talvez você perdeu, porque todas as escolhas, elas implicam em você escolher uma coisa, não escolhendo todas as outras. Tem um exemplo que eu acho muito legal, de um cara que eu conversei uma vez, que ele queria muito, ele gostou muito de uma moça. E aí ele falou assim, nossa, eu achei que a gente tem tudo a ver, ela parece ser assim o meu número. Só que ele tinha outras moças interessadas nele também. E aí o que ele fez? Ele falou, olha, para eu ter certeza que é essa moça que eu quero, eu vou experimentar as outras. Então ele pegou, falou para ela que foi dando uma enrolada na menina, enquanto ele saía com uma, ele saía com outra, etc. Nesse meio tempo, essa moça, que também tinha outras opções, olhou para o cara que estava do lado dela, disposto a dividir a vida com ela, e ela ficou com esse cara. Ou seja, quando ele ficou com muitas escolhas, muitas mulheres à volta dele, pensando qual seria a melhor opção, ele perdeu a mulher que ele tinha certeza que era a mulher da vida dele. Então, assim, esse paradoxo mostra que quanto mais escolhas a gente tem, pior fica pra gente, porque a gente acaba se paralisando. O Barry, dentro de um TED que ele faz, ele fala que, por exemplo, ele tá dando aula, né, na universidade, e ele tem dado menos trabalho para os alunos dele. E não porque os alunos dele não sejam brilhantes, mas porque essas criaturas têm tantas outras coisas para escolher
que a prioridade delas não vai ser o estudo, porque hoje nós estamos dividindo o nosso tempo para o estudo com milhares de outras coisas, então nós estamos com opção demais. E tem um estudo que eu acho muito legal, que foi a Shena Iyengar, eu acho que é assim que fala o nome dela, que ela fez sobre a geleia. Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, e tem esse estudo que é muito legal e que ele serve para, por exemplo, a minha área de restaurantes, onde a gente fala assim, que quando você tem um cardápio muito longo, as pessoas adoram. Então você vai, de repente, num Coco Bambu, você tem milhares de pratos para escolher. É um cardápio absurdamente grande. O que você faz? Você chega pro garçom e você fala assim, quais são os pratos que mais saem? Quais são os mais recomendados? Qual que o chefe recomenda? E você escolhe aquele. Aí você vai um outro dia lá e você fala assim, ai, tem isso, ai, tem camarão, ai, tem peixe, ai, tem... Ai, eu acho que eu vou ficar naquele que eu já comi mesmo. E você volta para a mesma escolha. Por quê? Porque você fica tão exausto de ter que escolher alguma coisa e depois você tem medo de se arrepender da sua escolha, que você vai para mais do mesmo. E seu cérebro faz você voltar para o mesmo. Porque lembra que eu já expliquei nas outras lives, seu cérebro foi programado para economizar energia, porque ele gasta muita energia. 20% de toda a energia que a gente consome, o nosso cérebro devora ela. Então ele fala, meu, se eu gastar mais energia com isso, vai ser ruim para mim, entende? E aí eu vou contar mais como que funcionou a história da geleia. Eles pegaram e colocaram 24 tipos de geleia dentro de um supermercado. E falaram para as pessoas provarem. Aí, muita gente chegou naquele momento porque queria experimentar. Então, muita gente foi lá, experimentou. Na hora de fechar negócio, eles detectaram que 3% do total de pessoas efetivamente fechou. Então, de 1.000 pessoas lá, 18 pessoas resolveram comprar a geleia. Aí eles pegaram, tiraram toda essa história e fizeram um outro teste. Eles colocaram 6 tipos de geleia. E aí chegou menos gente interessada nessa quantidade de geleia, porque a quantidade atrai uma multidão, mas efetivamente não faz com que ela tome a decisão, tá? Então vai criando essa analogia para sua vida. Quando eles colocaram essas 6 geleias, as pessoas elas tinham que tomar uma decisão de compra. Sabe quantas pessoas decidiram pela compra? 30%. 10 vezes mais decisões foram tomadas quando a quantidade de opções foram menores. Porque nós não temos a sensação de que nós estamos escolhendo uma coisa perdendo a outra. Porque qualquer escolha provoca uma frustração. Porque se você escolhe uma coisa, você efetivamente deixou de escolher outras. Quando você olha que você escolheu uma opção de geleia em 24, são 23 possibilidades de você sair frustrado. Quando você olha num universo de 6, são só 5. Você olha para você e fala, tá. E tem uma outra coisa também, psicologicamente falando, os estudos mostram que quanto mais escolhas você tem, mais ansiedade você tem, por conta dessa perda. Então, se você tem muita opção de coisas para você fazer, então você hoje pode trabalhar remoto, você pode trabalhar assim, no empreendedorismo, você pode trabalhar dentro de uma empresa de uma gestão familiar, você pode trabalhar numa grande corporação internacional. Todo esse monte de opções provocam em você uma ansiedade absurda. E aí, com medo dessa frustração, e eu trabalho muito dentro dos meus processos e eu vejo que muitas pessoas não tomam decisões com medo de se frustrar. E quando eu pergunto para elas, mas como você está se sentindo agora por não tomar uma decisão? Ela fala frustrado, ou seja, ela já está naquilo, ela já está paralisada. E aí a gente chama esse momento de paralisia das escolhas. Você está paralisado com um monte de opção. As infinitas possibilidades te fazem não ter foco e você procrastina até para tomar uma decisão. Então,
você precisa começar a saber primeiro que tudo isso acontece. Saber que existe esse paradoxo da escolha. Ok, de posse desse conhecimento, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer, Cláudia, para eu sair disso? Porque tá bom, eu sei que eu tô paralisado porque eu tenho muitas opções, mas o que eu faço? Alinhamento. Alinhamento. Alinhamento com o quê? Você precisa alinhar o que você pensa com o que você sente. Porque quando você alinhar esses dois, você começa a ter congruência. Eu, como eu sou, obviamente, uma estudiosa de PNL, quando eu tô conversando com alguém ou eu tô interagindo com qualquer pessoa, eu consigo perceber através de sinais que a pessoa dá, através de olhar, onde o seu olhar está se posicionando, a forma como você está se mexendo, se existe congruência ou não. Esse mudra é um mudra onde mostra que a gente tem uma congruência muito grande com o nosso lado racional e o nosso lado intuitivo do cérebro. O consciente e o subconsciente estão alinhados. Por isso que é muito importante que quando a gente está fazendo uma meditação, algum tipo de posição de yoga, a gente também tenha este mudra de alinhamento, que é onde a gente está juntando os dois lados. Então tem toda uma equação, uma linguagem verbal e não verbal, que a gente vai alinhando com o nosso coach, com o nosso trabalho, para que as pessoas elas coloquem os dois lados trabalhando juntos. Esse alinhamento faz com que você olhe as infinitas possibilidades, esse monte de escolha que você tem, e você fala assim, tá bom, mas o que eu quero? O que eu sinto que vai ser bom para mim? Eu conheço muitas pessoas que elas ficam o tempo inteiro tentando atender às expectativas alheias. Então elas podiam fazer uma coisa que elas amam e elas querem, mas a família delas querem outras coisas. E ela fica dividida. O coração dela fala, faça tal coisa, mas aí ela olha e fala, mas eu vou ser julgado pela minha família. Mas eu vou ser comparado com o meu irmão, meu tio, meu avô, meu pai. E aí ela fica paralisada, ela não anda nem para um lado nem para o outro. Essas pessoas, elas mostram que elas estão num profundo desalinhamento. Quando a gente está alinhado de verdade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sente o que a gente tem que fazer, e aí a gente para de olhar as outras possibilidades, as outras condições de escolha, e a gente foca naquilo que a gente quer. E quando você foca no que você quer, ele vai estar alinhado, consciente e subconsciente, ele vai estar atendendo os seus valores, ele vai encontrar as crenças fortalecedoras que te levam em direção àquilo que você deseja. Provocou este alinhamento, é como se você estivesse colocando um cano diante do outro cano. Agora você consegue passar por dentro dele. Agora imagina a sua vida da seguinte forma: tem um cano aqui, tem um cano aqui. E para passar de um lado para o outro não tem ligação. Você está aqui e você quer passar para cá, mas você não consegue. Por quê? Porque você teria que alinhar estes canos. É sobre isso que a gente fala, de você buscar dentro de você os seus recursos. Tá tudo aí dentro. Você tem tudo que você precisa. Deus não te manda para cá sem ter tudo que você realmente precisa, mas tá tudo bagunçado. A sua cabeça tá desse tamanho, sabe? Confusa, barulhenta, sem saber se você casa, se você compra uma bicicleta. Se você escolher A e você vai se arrepender, se você escolher B, você vai se arrepender de não ter escolhido C, e assim tá. Mas o que lá dentro do seu coração você realmente deseja? O que aí dentro bate dizendo, é isso. Por mais que você não acredite. Muitas vezes você não acredita que você pode ter alguma coisa. E aí você não pode. Mas por que o seu coração está dizendo que isso seria o que você deveria querer? Você já se perguntou? Você já parou um momento para se conectar com a sua essência divina, com seu eu superior e entender sobre isso? O coaching trabalha para a gente chegar num objetivo, mas se tudo isso estiver desalinhado, bagunçado, você não vai chegar. E se chegar, vai chegar muito infeliz.
Então eu te falo, o que adianta tudo isso na vida? O que adianta você estar querendo uma coisa porque os outros disseram para você que você deveria querer? Por que você diz querer uma coisa e seu coração bater na condição contrária disso tudo? Sabe? Então, assim, eu tenho buscado muito me alinhar com essa minha fonte. O que eu sinto que é o meu chamado? O que eu sinto que é o que eu deveria fazer? E muitas vezes, óbvio, dá medo. Dá medo do julgamento, dá medo do que as pessoas vão dizer, dá medo do futuro. Mas assim, alinhou de verdade, o maná vem. Não sei se vocês já leram essa parte da Bíblia que fala do maná, que Deus manda para você, o tempo inteiro e flui. Quando você menos espera, as coisas acontecem. Quando você menos espera, tudo tá alinhadinho. Por quê? Porque você tá alinhado com Ele. Você tá realmente confiando em Deus e no todo. Você vem para um mundo e você escolhe saber que aquele mundo é bom, é legal e que as coisas vão conspirar para o seu bem. Agora, tem gente que passa o tempo inteiro acreditando que o mundo é hostil, que o mundo é um lugar cruel, que eu vim aqui para pagar alguma coisa. E quem vem para pagar não pode receber. Porque se você não estiver pagando, você não pode receber nada, né? E aí surge mais um desalinhamento. Um desalinhamento de que você é tão arrogante, prepotente, que você não aceita que o universo te dê coisas. Tô falando isso porque eu era exatamente essa pessoa orgulhosa que não aceitava coisas na minha vida. Eu não aceitava os presentes que a vida estava me trazendo. Era um desalinhamento de tudo com tudo. Então eu tinha que pagar. Tudo eu tinha que pagar. E quando você fica o tempo inteiro tendo que pagar as coisas, Deus quer derramar um negócio gigante na sua vida. Quer te dar um negócio maravilhoso, mas você não abre a mão para receber. Eu costumo falar que é assim, você faz uma encomenda lá na Amazon, né? Pam, 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 Mercado Livre, puf, dei o enter. É para chegar o negócio. Quando chegar, o entregador não é o cara que recebe. E aí você fala assim, tá, moça, você tá trazendo, mas eu quero te pagar. Aí ele fala, não, moça, eu só tenho que entregar. Não posso pegar. Só vou pegar se eu pagar. Ele fala, não, moça, eu não posso receber. E aí fica esse impasse. Deus tá mandando um negócio para você e você não pega de jeito nenhum porque você quer pagar. E aí, vamos entender a fonte. Que Deus, para mim, ele é uma fonte. A fonte só derrama, ela só transborda, ela não recebe. E dentro das religiões, e eu fui criada dentro da religião católica, eu tinha que dar alguma coisa para Deus me devolver. Olha que cagada! Eu tenho que dar alguma coisa para Deus? Deus espera a sua adoração. Deus não é gente, Ele não precisa da minha adoração. Ele não precisa nem que eu acredito nele. E as pessoas ficam encalacradas dizendo que você tem que ir para adorar a Deus. Deus não precisa da gente não, filho. Desculpa aí te falar. Vou acabar com essa sua ilusãozinha besta de que você está aqui para fazer alguma coisa para Deus, que você tem que adorar, glorificar a Deus. De verdade, Ele não precisa da gente para nada não. Eu tô aqui pela misericórdia e pela bondade. Ele só me dá. E os Abraham Hicks, eles têm uma parte muito legal. Que a Esther, ela fala que ela é uma escolhedora. Ela escolhe as coisas. E a fonte dá para ela. Ela vai lá e fala, eu quero esse sofá. E a fonte dá para ela. Eu escolho aquela casa. E a fonte dá para ela. E ela falou, eu sou uma escolhedora. Você é o quê? Vamos buscar sua identidade verdadeira. O que você é? Você é um escolhedor? Você é um recebedor? Ou você é um mendigo? Eu já fui mendiga durante muito tempo. Eu ficava lá tentando pedir as coisas e eu não conseguia receber, porque eu não me sentia digna de receber. Eu não me sentia merecedora, crença de merecimento.
crença de capacidade, milhares de crenças que a gente tem na nossa cabeça e que impede o fluxo natural de acontecer. Então você, se estiver vibrando nessa condição, você não vai receber, ou melhor, você vai receber aquilo pelo qual você está vibrando. Você vibra na escassez o tempo inteiro. Quando você é escasso do seu sentimento, quando você é escasso na doação, quando você é escasso na gentileza, você é escasso no amor, é isso que você está recebendo. A fonte só derrama aquilo que você vibra. E não é o que você diz, é o que você se alinha. Então, por isso que eu falo, o que você pensa? Está alinhado com o seu sentimento? Porque é isso que vai vir. Se o seu sentimento estiver dizendo escassez, 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 você está escolhendo escassez. Você está escolhendo não prosperidade. A fonte não julga, porque a gente resolveu colocar Deus com os mesmos sentimentos, as mesmas cognições. Nossa, ele não é a gente. Nós somos parte dele, mas ele não é a gente. Ele não tem as necessidades que a gente tem. As igrejas colocaram na nossa cabeça que a gente tem que adorar a Deus, porque o ser humano precisa ser adorado. Deus não. Deus está lá. Eu sirvo a Deus. A constelação sistêmica já deixa isso muito claro para a gente. O Pai, o maior, dá para o menor. E o menor serve ao maior. Simples assim. Se vocês conseguirem entender só isso no universo, a lei básica, você está alinhado. Porque, como diz o Deepak Chopra, pra gente é potencialidade pura. Só que a gente não sabe. E aí, quando a gente não sabe, a gente está desalinhado. Então, assim, live de hoje era para falar sobre o paradoxo das escolhas, mas porque tem muito a ver que muitas vezes a gente não escolhe porque a gente está com possibilidades demais, mas desalinhados. Você vai escolher certinho o que você quer para sua vida, mas você vai escolher a coisa certa para sua vida quando você estiver alinhado. Enquanto você estiver desalinhado, você está sendo escolhido. Você está sendo escolhido pelos parceiros que você atrai para sua vida. Você está sendo escolhido pela situação que você está vivendo. E às vezes você está vivendo uma situação de escassez geral. Escassez de sentimento. E quando a gente é escasso de sentimento, a gente atrai pessoas escassas, rasas, vazias. Eu já fui a pessoa que atrai muito isso na minha vida. E quando eu parei de fazer isso, foi mágico. Mágico mesmo. Porque eu tô em paz. E é uma paz que transborda. É uma paz que transcende. É eu me sentindo bem dentro de mim. É eu me sentindo bem com as companhias que eu tenho ou sem companhia nenhuma. É eu me sentindo feliz, porque eu escolhi eu em primeiro lugar. Eu me escolhi. Todo o resto agora passa a ser escolhas mais fáceis, porque eu tô alinhada. Ah, e você aceita de repente uma pessoa que te maltrata? Não. Você aceita um relacionamento tóxico? Não, mas eu não aceito eu ser tóxica. Então, olha primeiro para você. Você é que tipo de pessoa? Quem você é na relação? Você é o ciumento? Você é o desconfiado? Você é o escasso? Você é o raso de sentimento? Quem é você? É isso que você está atraindo. Se eu sou a pessoa que eu não tomo decisões, eu vou atrair alguém que tome as decisões por mim. E depois eu vou reclamar que a decisão que a pessoa tomou não era legal. Mas eu abri mão, eu dei procuração. Então a vida ela é muito simples e a gente que complicou tudo. Só por uma coisa, por estar desalinhado. Por não saber quem a gente é. E por viver esses paradoxos todos. Então, gente, o assunto foi para um lado, foi para o outro e essa sou eu. Confusa, bagunçada, que trago tudo junto, misturado, mas eu trago o que vem do meu coração. Se a minha essência fala isso, eu falo isso. Eu sei que para alguém, de alguma forma, vai entrar no coração e essa uma pessoa,
é a que tinha que receber. E tá tudo certo, tá bom? Então até a próxima, gente. Live amanhã às 11h11, como sempre.